Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje eu vou fazer algo aqui que eu amo, que é preparar metas de leitura. Como eu sei que para muitas pessoas a palavra meta tem uma conotação exclusivamente negativa, eu já quero esclarecer algo aqui. Estas listas que eu faço, e aqui no canal é a primeira vez que eu vou fazer, mas eu sempre fiz ao longo da vida, são simplesmente intenções de leitura, são um direcionamento para o que eu vou priorizar dentre o que eu tenho na minha estante. Então, é uma atividade assim bastante lúdica até, sabe? Eu me divirto olhando para os livros e pensando o que eu vou ler nos próximos meses. Esclarecida essa parte a respeito da leveza com que eu encaro essas minhas listas de leitura, vamos às considerações iniciais aqui. Eu não coloquei nesta lista as releituras que eu pretendo fazer e nem coloquei livros que seriam o óbvio, o já esperado. Por exemplo, eu estou lendo Saramago todos os meses até o seu centenário em novembro de 2022. Então, já existe um projeto próprio para o Saramago e não faz sentido colocar livros dele aqui. Também não incluí Lígia Fagundes Telles, já que todo ano leio pelo menos um livro dela, e nem Ítalo Calvino, que é a minha mais recente paixão literária. Enfim, eu procurei fugir desses autores que seriam os óbvios, os já esperados por aqui, e coloquei alguns outros. São livros que eu gostaria de ler ou pela importância do tema, ou pela relevância do autor, ou até mesmo por alguma dificuldade que eu tenho, alguma resistência que eu tenho em pegar determinados livros da estante. Mas sobre isso falarei caso a caso aqui, conforme eu mostrar os livros para vocês. Neste vídeo eu inseri 12 livros e mais 2 histórias em quadrinhos. Já eu explico por que exatamente 2 HQs nesse vídeo. Mas eu incluí aqui as HQs porque é um formato que eu tendo a negligenciar. Então, para me lembrar de valorizar este formato, eu achei interessante também colocá-los aqui. Eu separei esse vídeo, então, em 3 partes. A primeira parte são os livros de não ficção, a segunda parte, os livros de ficção, e na terceira, especificamente, essas 2 histórias em quadrinhos. Vamos lá. Começando aqui pelas de não ficção, eu escolhi um livro aqui que eu já li em partes algumas vezes. Eu já li capítulos específicos deste livro aqui como material de apoio para livros de divulgação científica. Este aqui é o As 7 Maiores Descobertas Científicas da História, dos irmãos Brody e Brody. E é um livro bastante didático. Eu gosto muito de divulgação científica, gosto de física principalmente, mas eu não tenho formação na área. Então, quando eu compro livros assim, eu procuro ver bem qual é a linguagem utilizada para ver se é acessível para mim. E este aqui é. Só que eu nunca li esse livro inteiramente, de capa a capa. E existem alguns capítulos aqui sobre os quais eu não li uma linha sequer. Então, vai ser uma experiência interessante revisitar alguns capítulos e conhecer outros. Este aqui é um livro publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Laura Teixeira Mota. Continuando aqui em divulgação científica, vou matar saudade de Carl Sagan, com Cosmos. Faz muito tempo que eu não leio nada dele e é um dos meus autores preferidos de não ficção. Eu gosto muito da visão amorosa que ele tem a respeito do universo e em específico da Terra, né? Apesar de tudo que nós já conhecemos do universo, a Terra ainda é o nosso único lar possível. E gosto demais da forma clara com que ele transmite todo o conhecimento que ele adquiriu em vida. Então, fica aqui a recomendação já também para que vocês leiam Carl Sagan, que é um baita de um autor. Essa aqui é uma edição também da Companhia das Letras, com tradução do Paulo Geiger. Sobre cinema, eu trouxe aqui um dos livros mais novos da minha estante, que é Um Filme é para Sempre, 60 artigos sobre cinema, do Rui Castro, e esses artigos foram selecionados e organizados por Heloísa Seixas. Essa aqui é uma edição que eu desconhecia até. Eu já li outros livros do Rui Castro, mas sempre eram biografias. Essa aqui também é uma edição da Companhia das Letras. Meu Deus, acho que eu vou pedir patrocínio da Companhia das Letras no ano que vem. Tem mais livros deles aqui para aparecer. Bem, uma biografia que ficou ali pau a pau com uma outra. Fiquei muito em dúvida entre ler esta biografia aqui, do Leonardo da Vinci, e a de um outro grande pintor, que é o Van Gogh. Eu acabei escolhendo a do Leonardo da Vinci porque ele tem uma vida assim mais interessante, né? Além de pintor, ele foi muitas outras coisas, né? Inclusive inventor e cientista.
Então acho que vai ser mais interessante, mas eu fiquei comichando de vontade de ler a do Van Gogh também. Aliás, esse autor aqui é um biógrafo até que famoso, ele escreveu biografias do Einstein, do Steve Jobs, fiquei curiosa até, nunca li nada dele. Este aqui é um livro publicado pela editora Intrínseca, com tradução de André Chernobyl. O último livro que eu separei para a pilha de não ficção, eu só tenho no Kindle, eu não tenho edição física dele, que é o Notas para uma Definição do Leitor Ideal, do Alberto Mangel. Teoricamente, este aqui é um livro sobre literatura e a relação do leitor com o livro. Só que eu já li outros livros do Mangel e eu sei que a gente sempre pode esperar reflexões que vão muito além do tema principal do livro. Normalmente, essas reflexões recaem sobre a nossa própria vida, o nosso modo de viver contemporâneo, principalmente. Então, eu não li nada a respeito deste livro justamente porque eu quero ser surpreendida por tudo que o Mangel tem a nos oferecer aí. Essa edição que eu tenho aqui é da Edições Sesc, com tradução de Rubia Goldoni e de Sérgio Molina. E eu vou aproveitar que eu já estou com o Kindle em mãos para começar a mostrar os livros de ficção, exibindo também um dos que está aqui no Kindle, que eu não tenho edição física, que é Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, da Flannery O'Connor. Gente, eu acho o título desse livro de um pessimismo, mas é um pessimismo engraçado, né? Mas enfim, a Flannery O'Connor é uma das grandes contistas dos Estados Unidos. E eu, que amo contos, nunca li nada dela. Então, o meu interesse por este livro vem daí, dessa simples vontade de conhecer o estilo de uma grande escritora. E eu tenho um livro de cartas aqui, o Cartas Extraordinárias, e uma das cartas escritas é dela. E eu gostei muito do tom hilário dessa carta, eu nem lembro mais sobre o que é, mas eu lembro de ter gostado muito da irreverência contida nessa carta. Essa edição que eu tenho aqui é da Lebooks e eu não consegui encontrar o nome do tradutor aqui na ficha do livro. Talvez tenha na ficha do site para compra, mas aqui eu não tenho como acessar o site agora, eu estou usando o celular para gravar. E no Kindle eu não encontrei. Estranho isso. Antes de eu continuar falando sobre os livros de ficção que eu escolhi, uma palavrinha breve sobre por que 2 histórias em quadrinhos. Porque 2 livros que eu escolhi estão no Kindle. E enquanto eu estava preparando os livros para este vídeo, eu me sentia profundamente incomodada em olhar para uma pilha só com 10 livros. O meu inconsciente não concebe que dentro do Kindle tem mais 2 livros, sabe? Então eu fiquei tão incomodada com aquela pilha só com 10 livros que eu coloquei mais 2 histórias em quadrinhos e aí eu fiquei em paz com a pilha que eu tinha separado. Manias, paciência. A exemplo do que eu disse sobre a Flannery O'Connor, sobre ter interesse em conhecer sua obra pela sua importância, digo mesmo aqui em relação ao Chinua Achebe, que é um dos escritores nigerianos mais importantes. Aliás, ele é considerado o pai da literatura nigeriana, ele inaugura esta literatura contemporânea da Nigéria, já produzida em inglês. E aqui ele trata especificamente do tema de colonização, que é um tema que vem me chamando a atenção, aliás, me chamando mais a atenção do que já chamava, desde a leitura do As Alegrias da Maternidade. Então, teremos aqui em breve O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, em mais uma edição da Companhia das Letras, com tradução de Vera Queiroz da Costa e Silva. Bem, assim como existem aqueles autores que eu quero conhecer pela sua importância, existem também aqueles por quem eu tenho alguma resistência ou com quem eu tenho alguma dificuldade, que é o caso dos próximos 2 livros aqui. O primeiro deles é o Gabriel Garcia Marques. Há uns 15 anos, mais ou menos, eu li Os 100 Anos de Solidão e eu não gostei. E aí chegou aquela turminha do leu errado, lê de novo, você não gostou porque você não entendeu. Gente, pelo amor de Deus, aceitem que eventualmente as pessoas não vão gostar de livros do cânone. E nessa época eu não gostei do que eu li, e eu não gostei a ponto de nunca mais ter lido nada do autor. Eu criei uma resistência contra o Garcia Marques. Agora que essa resistência está vencida, essa barreira está baixada, eu separei um outro livro dele aqui, que é o Crônica de uma Morte Anunciada, que me garantiram que é bem diferente de 100 Anos de Solidão. Assim espero. Eu até tenho vontade de gostar do Garcia Marques e de mudar essa impressão ruim que eu tenho com os 100 Anos de Solidão. Eu queria gostar deste livro. Quem sabe, eventualmente, algum dia eu perca essa resistência. Esse aqui é uma edição da editora Record, com tradução de Remy Gorga Filho. E uma outra autora que é muito querida, mas que não flui muito bem para mim, é a Clarice Lispector. Eu gosto demais dos contos e das crônicas da Clarice Lispector.
Eu acho que eu comentei isso aqui quando eu falei do Clarice na Cabeceira Jornalismo, em um dos livros de lidos do mês, que a Clarice, escrevendo reportagens, também era fantástica e entrevistando pessoas, mais fantástica ainda. Mas com os romances dela, eu tenho uma certa resistência. Eu não gosto exatamente de nenhum deles, embora reconheça a sua importância, reconheça que o estilo dela é o único. Eu não gosto, mas eu respeito, por isso eu leio. Então temos mais um romance de Clarice Lispector aqui, A Cidade Sitiada. E repito aqui o que eu disse a respeito de Garcia Marques. Espero, como este aqui, gostar da autora como romancista. Veremos. Esse aqui é publicado pela editora Rocco, que, se não me engano, é quem publica toda a obra da Clarice aqui no Brasil. O próximo livro desta lista que eu trago é um que é tão negligenciado aqui na minha estante, mas tão negligenciado que ele sequer estava aqui na pilha, eu tinha esquecido de trazê-lo para cá. Acabei de buscar no meu quarto, que é o Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Eu já falei desse livro aqui, sobre as minhas tentativas de leitura dele, e vou deixar aqui a tag dos livros encalhados, lá eu falo melhor sobre ele, sobre essa história que eu tenho com essa obra, mas finalmente agora, em 2022, eu estou reconciliada com o estilo do Murakami e vou ler este livro aqui. É uma publicação da editora Alfaguara, com tradução direta do japonês de Leiko Gotoda. Eu nem acredito que eu vou ler esse livro. Partimos aqui para os livros que eu quero ler porque são importantes, porque são relevantes para o cânone todo da literatura, né? Começo aqui com A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë, ou Anne Bronte, que seria o mais correto, mas que a gente não se acostuma a falar dessa forma, que é um livro publicado pela Penguin, com tradução da Deborah Landsberg. Eu tendo a não gostar muito de literatura vitoriana, então este aqui está aqui realmente pelo peso da obra, pela importância da autora. E pela importância também do que se trata aqui, né, que é uma mulher muito independente, muito senhora de si, o que era uma afronta para aquela época. Então, conversaremos melhor sobre ele depois que eu fizer a leitura. Agora, este aqui está aqui porque é importante e porque eu tenho paixão por literatura nacional e porque todas as vezes em que eu peguei esse livro para ler, algo aconteceu e eu precisei interromper a leitura e agora, finalmente, eu vou poder ler Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Para mim, essa aqui é a cereja do bolo dessa lista que eu trouxe. Eu estou bastante ansiosa por essa leitura. Eu acho que eu comentei a respeito disso num vídeo de book haul, quando eu comprei este livro, a respeito das interrupções que eu precisei fazer e também do incômodo que eu sentia por não poder riscar o livro, porque era obra de biblioteca e eu não vou riscar um livro que não é meu, né? E agora eu posso, como eu disse naquele vídeo, finalmente ter um Grande Sertão Veredas todo meu para rabiscar como eu quiser. É um livro que eu sei que vai me trazer riso, reflexão, emoção, por isso a minha ansiedade e a minha alegria por agora finalmente conseguir pegar esse livro com calma e ler. Assim, e temos aqui, claro, mais uma belíssima edição da editora Companhia das Letras. Agora vamos finalizar aqui com os dois quadrinhos que eu escolhi. Um deles nada leve e o outro me parece que é leve sim. Vamos começar pela parte mais doce, que é o Aprendendo a Cair, do Michael Ross. Esse quadrinho aqui me interessou bastante porque ele é sim uma história de ficção, mas ele se passa num lugar que realmente existe e não é um lugar qualquer. É uma comunidade todinha formada por e para pessoas com necessidades especiais. E esse quadrinho, me parece, foi encomendado por este lugar. E o Michael Ross passou 2 anos vivendo naquela comunidade para poder retratá-la aqui da forma mais fiel possível. Então, estou bastante curiosa para conhecer a história do Noel, o menininho aqui do livro que vai para esta comunidade após o falecimento da sua mãe. E esse aqui é uma publicação da editora Nemo, com tradução de Renata Silveira. E para quem tem curiosidade em saber quando os quadrinhos são coloridos ou preto e branco, esse aqui é colorido, ó, o traço dele, assim, acho que deu para ver, né? Ao contrário do próximo que eu vou mostrar agora, que é um quadrinho em preto e branco e que é bastante sério, bastante tenso, que é A Espera, da Kyung-Suk Gendry Kim. Ela é a mesma autora de Grama. A propósito, se algum de vocês vir Grama sendo vendido a um preço aceitável, por favor me avise, porque eu estou interessada em comprar e não acho, porque essa edição está esgotada e, evidentemente, quem tem agora está vendendo pelo preço de um rim. Mas, voltando aqui, A Espera é um relato de consequências da guerra.
consequências, no caso aqui, da Guerra da Coreia. 70 anos depois, existem pessoas ainda separadas de suas famílias. Este quadrinho aqui é publicado pela Pipoca e Nanquim, com tradução direto do coreano de Yoon Jung-in. Bem, essas foram as minhas escolhas para 2022. Óbvio que eu não vou ler só os livros que eu mostrei aqui, mas eu mostrei para vocês as minhas prioridades de leitura. Agora eu quero saber de você, se você também tem algum livro que você quer muito ler em 2022, ou se fez lista também, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!